Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez a gente vai estudar a lição de número 10, as profecias despertam e trazem esperança. Lembrando que toda essa lição gira em torno da supremacia das Escrituras, ou seja, a autoridade bíblica e os elementos para essa autoridade a gente encontra nas próprias Escrituras e naquilo que ela testifica da criação de Deus, tanto a criação da natureza como do ser humano e a regência de Deus no mundo, e a gente confirma também através das profecias que já se cumpriram. Então são provas da autoridade bíblica, da revelação, da inspiração bíblica que nos ajudam a compreender a vontade de Deus, por isso ela é um guia para as nossas vidas. E aí eu peço para você que curta, se inscreva no canal, compartilhe, use esse material mesmo que eu estou usando aqui, modifique, faça da maneira que você quiser para aprimorar a sua aula, ok? A gente tem como textuário dessa lição, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, Apocalipse 1 e 3. Verdade prática, as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Então isso é muito importante para as nossas vidas, principalmente no tempo que a gente vive. Um tempo de muita contradição, um tempo de muitos conflitos, de muita tristeza, muita dor, não só para nós, mas para a humanidade como um todo. E o que nos traz esperança e conforto, consolo, é justamente a palavra do Senhor. E aí a gente tem como introdução o seguinte: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Que benção aqui! E aí a leitura bíblica em classe está em Jeremias 1, 4 ao 10, depois Joel 1, 1 ao 3 e Apocalipse 1 ao 3 também. Então, aqui você tem nesse slide a estrutura inicial da lição, ou seja, toda a introdução, aquilo que você precisa saber para entender previamente a lição, está tudo junto aqui nesse slide. É só você dar uma repassada 2, 3 vezes, você já consegue ter uma dimensão melhor do ensino, ok? Aí a gente tem o tópico que eu considero muito importante, onde eu reúno todos os tópicos da lição e os subtópicos nesse slide. Para quê? Para que você possa já entender de antemão o ponto de partida e o ponto final que o comentarista transitará enquanto expressa o ensino que ele propôs nessa lição. Então é importante você pausar aqui, dar uma boa olhada em cada um dos subtópicos, também para ter uma aceleração no seu processo de entendimento do conteúdo. E aí a segunda coisa é as referências, tá? Aqui estão todas as referências para cada um desses subtópicos. Obviamente, as referências soltas não te dão a dimensão daquilo que o comentarista colocou. Só que lidas previamente, quando você abordar o texto do comentarista, você já vai trazendo lá na lembrança. É verdade, eu li o texto já dentro dessa ideia que estou entendendo o comentarista está falando aqui. E aí você repassa novamente. Então, tendo esse contato mais de uma vez com os textos bíblicos, primeiro só as referências, depois o texto do comentarista mais as referências, você tem uma melhor fixação mental daquilo que está sendo ensinado. E você tem até a condição de dizer, isso aqui tem bastante a ver com o versículo que foi usado como referência. Aqui, nem tanto.
pode até se aproximar, tal, mas não é, aqui é. Então você consegue também ter um protagonismo no sentido de também estar entendendo o assunto a partir da sua ótica, ok? Sem simplesmente só concordar com aquilo que o comentarista está colocando. Ou seja, você tem que ter uma mentalidade de estudante. E o estudante não é o passivo, não é aquilo que aceita só o ensino e concorda. O estudante é aquele que a partir do ensino do professor vai para a pesquisa. Esse processo a gente está fazendo aqui anteriormente. Então você está tendo essa oportunidade antes da aula com o seu professor na escola dominical. Para quê? Para que você já se torne um pesquisador bíblico, de modo que você observe o seu próprio crescimento diante do ensino proposto. E aí, depois de um tempo, você pode medir esse crescimento e ter uma certa autonomia em relação a quem está te ensinando. Ou seja, você consegue avançar a chegar no momento que você não precisa nem do seu professor, nem de mim no sentido total, ok? Você vai precisar minimamente do auxílio, por quê? Porque você é um pesquisador, você sabe fazer pesquisa, você sabe encontrar materiais, você sabe comparar, você sabe buscar referências, você sabe buscar significados e aí você cresce, tá? Então tá aqui a parte muito importante dessa visão geral dos tópicos. E aí, a conclusão da lição diz o seguinte: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão nos livros proféticos. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência, de fé, que produz esperança. Então é muito importante essa questão. Eu queria mostrar para você aqui um quadro que eu já mostrei em outras aulas, que vai fazer parte do e-book que eu estou preparando sobre a introdução geral às escrituras. Então um e-book dentro dessa mesma linha que eu sigo aqui de tornar o ensino que é oferecido nos livros de uma maneira mais prática, mais didática, para que você possa ter um crescimento mais assertivo. Então eu tenho aqui um PDF do quadro da Bíblia Hebraica. Olha só que interessante. Esse quadro aqui, ele apresenta como os livros estão dispostos na Bíblia Hebraica. Então você tem a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, atribuídos a Moisés. O segundo é os profetas, que é justamente o que o comentarista está colocando nessa lição. E aqui é uma diferença, né? Porque para os judeus, ou para a Bíblia hebraica, os profetas são contados a partir de Josué. Então o livro de Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são todos contados como livros também juntos com os profetas. Então eles são profetas anteriores e os livros dos profetas a partir de Isaías são profetas posteriores, incluindo os 12 profetas menores. Então nesse quadro você pode ver como isso está distribuído na Bíblia hebraica. E Crônicas, que eu não citei aqui, ele está lá no finalzinho, aqui, ó, em Escritos, o último, número 24 lá, ó, Crônicas, 1 e 2. Por quê? Porque Crônicas é atribuído também a sua escritura a Esdras. Então a gente está no período lá do retorno daquelas levas de judeus que foram autorizados por Ciro para retornar para Jerusalém, e Esdras, que era um escriba, um copista de grande habilidade, atribui-se a ele a escritura, a redação do livro de Crônicas, tá? Então esse modelo aqui é o modelo da Bíblia hebraica, e esse quadro vai constar no material que eu estou elaborando para vocês. Lembrando, visita o primeiro episódio da Introdução Geral às Escrituras, que trata do assunto que está sendo abordado na revista, e eu coloquei lá o primeiro episódio, a minha primeira abordagem. Eu estou como aluno estudando a partir do zero e colocando lá a minha impressão por meio de explicações da redação que eu levantei e coloco lá. Você encontra aqui no canal esse material, Introdução Geral
as Escrituras, tá bom? E aí no próximo episódio eu vou falar sobre as línguas originais. É muito interessante, dá muito trabalho para fazer, por isso que eu não consegui colocar antes. Você precisa ler 300, 400 páginas de vários livros para não falar bobagem, e aí cada revisitação nesse material você vai aprendendo mais e depois tem mais condição também de passar para as pessoas numa abordagem de alguém que está se colocando diante desses textos como aluno. Então, você se colocando como aluno, você entende mais ou menos o que os outros alunos precisam também ouvir e receber como material, tá bom? Então, esses materiais estão sendo compostos para poder auxiliar também você que é um estudante das Escrituras, ok? E aí, eu quero assim agradecer imensamente a você pela oportunidade de compartilhar esse material, desejar a você uma excelente aula, dizer que, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para uma nova abordagem nesse importante estudo. Deus abençoe a sua vida e te espero. Até lá!